Olá a todos, eu me chamo Luiz Anselmo, sou professor aqui do Departamento de Educação Física da UFES e vim aqui falar sobre a minha experiência de como eu vi o nascimento da revista Motrivivência, né? Na época eu tinha 18 anos de idade, eu era acadêmico e era aluno do professor Maurício Roberto da Silva, que eu tive a grata experiência, e aqui a minha homenagem a ele, de tudo que ele fez por nós, pelo grupo Contribuição, no qual eu fazia parte como acadêmico, junto com o professor José Américo, com o professor Alexandre, que hoje é falecido. Então nós começamos bem cedo ao convite, fomos chamados bem cedo ao convite da produção acadêmica. Então aqui eu estou com o primeiro volume da revista, que foi exatamente esse período que estávamos discutindo sobre bacharelado, licenciatura, e eu fiz parte não desse primeiro volume, mas do segundo. Mas tenho ela aqui como recordação dessa grata participação e que deu o pontapé inicial da minha vida acadêmica. Então eu tenho todo o meu sentimento de gratidão, que foi por a minha primeira publicação que fiz na vida acadêmica, ainda como estudante, no qual eu descobri aí o prazer, né, a oportunidade de entender a divulgação do conhecimento. Então, a motrivivência que eu conheci foi a motrivivência da utopia, foi a motrivivência da esperança no sentido realizador, a utopia no sentido do vir a ser. A motrivivência nos deu, na Universidade Federal de Sergipe, a visibilidade, nos deu a possibilidade de contato e de partilha com diferentes autores da educação física. A motrivivência que eu conheci é a motrivivência que me deu a possibilidade de também ser autor. A motrivivência que eu conheci foi a motrivivência que me instrumentalizou enormemente para pensar a minha formação, para pensar a minha atuação como professor. A motrivivência que eu conheci foi a motrivivência que foi verdadeira janela para reconhecer o mundo da educação, o mundo da educação física, o mundo da sociedade brasileira de uma forma completamente mais ampliada. Gostaria de prestar minha homenagem à revista Motrivivência, que está completando 30 anos, contando uma breve história de como eu entrei para a revista Motrivivência. Certa ocasião, ainda quando eu estava fazendo o curso de mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria, fui participar de um congresso em Aracaju. E lá eu apresentei um trabalho sobre currículo e ideologia, que era um tema que eu estava estudando, preparando a minha dissertação de mestrado. E assim que eu saí do congresso, eu fui abordada por um professor da Universidade Federal de Sergipe, lá em Aracaju, o Maurício Roberto da Silva, que estava programando o lançamento da revista Motrivivência, o número 1 da revista Motrivivência. E foi assim que ele me convidou para que eu publicasse, ainda como aluna de mestrado, o meu primeiro artigo, meu primeiro texto, né, onde eu tinha sido autora e onde eu tinha escrito, né, desenvolvido, explorado, enfim, as minhas primeiras ideias da dissertação de mestrado. E isso foi muito importante para mim naquela ocasião, me senti muito honrada, e foi assim também que eu comecei a me aproximar, comecei a conhecer o professor Maurício. Mas a motrivivência é muito mais importante porque ela tem uma repercussão a nível nacional para a educação física brasileira. Ela foi concebida por meio de um projeto editorial extremamente inovador e interessante. Ela é composta por diversas sessões criativas, além de ser ilustrada, e contribuir não só para a formação científica e acadêmica dos professores, mas também para a formação artística, eu diria.
E isso é resultado de elaboração e da capacidade do nosso editor, professor Maurício Roberto da Silva, cujo projeto teve uma repercussão, uma continuidade muito importante por meio da liderança do professor Giovanni de Lorenzi Pires na Universidade Federal de Santa Catarina e sua equipe editorial que soube equalizar e conduzir a continuidade da revista Motrivivência ao longo desses anos, em parceria com o Maurício. Bem, é com muita alegria, né, que eu agradeço o convite da editoria para tecer algumas palavras sobre essa significativa revista, né, e a importância dela no cenário nacional e também internacional, celebrando sua maturidade aos 30 anos, sendo 25 na UFSC, e que chegou com o Maurício em 1993, né, juntando-se ao Núcleo de Estudos Pedagógicos, o NEPEF, como mais um desafio a enfrentarmos. Né? O Maurício chega e, na sua bagagem, traz a revista Motrivivência, se tornando mais um desafio diante de tantos que nós vivíamos na época, em decorrência do período, né, pós-ditadura. Também, né, eu lembro que eram muitos os trabalhos, né, de monografia que surgiram naquela década, né, diante também do curso de exigência do novo currículo do curso de Educação Física. Então eram novas monografias que surgiam no curso da graduação e também no curso de especialização que nós tínhamos na UFSC e também em outras instituições, e que esses trabalhos, excelentes trabalhos teóricos, excelentes intervenções, eles acabavam ficando no papel ou então se restringindo aos encontros, seminários, né, encontros mais de ordem interna. Né? Para isso, era necessário, então, pensar, né, em como a revista poderia auxiliar a dar voz, né, a esse público-alvo que necessitava agora ter as suas publicações para a melhoria do seu currículo e também galgar outros, né, espaços de intervenções e lutas dentro da sua profissão. Foi pensando nisso que eu destaco que duas sessões, entre tantas reformuladas, retiradas, né, que auxiliaram muito a dar esse respaldo, né, aos cientistas iniciantes, né, no curso da área, que foi as sessões de porta aberta e ponto de vista. Realmente, a porta aberta, essas duas sessões, elas abriram portas, escancararam janelas, né? E isso resulta, né, na quantidade de profissionais, hoje até doutores, que temos na área. Na condição de professora, isso era extremamente estimulante e gratificante ver esse processo de maturidade profissional. Lembrando que naquela época também não tínhamos, né, tanta revista circulando na área para atender ou dar vazão a esse incremento de pesquisadores, né? Esse incremento da pesquisa, né, melhor dizendo. Por final, lembro com muito carinho os editoriais da revista, que eu sempre destaco como grandes artigos, frente à qualidade, na profundidade, na intensidade das argumentações, que demonstram, né, todo o engajamento do seu editor-chefe, e nele, neste barco a navegar, ele trouxe também os outros colegas aí da editoria. Né? São sempre muitas responsabilidades que se veem, né, dentro desses editoriais. O meu primeiro contato com a revista Motrivivência foi como leitora. A gente acompanhava a revista lá nos idos de 2000 a 2004 como acadêmicos, né, fazendo pesquisa e lendo e acompanhando toda a produção acadêmica que era divulgada ali nesse meio. Depois de um tempo, já também participando como autora, a gente se engajou como, eu digo a gente, o grupo do Labomídia, especialmente na minha pessoa e na do Vitor, posteriormente o André, junto com o professor Giovanni e o professor Maurício, para colocar a Motrivivência numa plataforma digital. Então, a partir daquele momento, teríamos a revista online, um acesso online, e que posteriormente ela se tornou apenas online, não também o meio impresso. Foi um momento bem desafiante,
porque não bastava simplesmente colocar a revista no ar, digitalizando ela. Então era preciso pensar em toda uma estética da revista que não era mais em papel. Todo um padrão de apresentação da revista, das sessões, como transformar aquelas sessões que existiam na revista impressa nesse meio digital. E foi bem desafiante, porque a gente teve todo o apoio do setor de periódicos da UFSC para a gente fazer essa transposição da revista para o meio digital, a partir da digitalização. E foi interessante porque foi um processo que não foi muito simples, porque não bastava digitalizar as revistas. Então, no momento que a professora Úrsula nos indicou que o scanner já estava disponível, isso acho que foi lá nos meados de 2008, 2009, a gente teve que pensar também em toda a estética, em toda essa padronização da revista online. Então, como que seria feita a conversa com os autores, como que seriam as regras para disponibilizarem textos na revista, como que a gente mandaria para os avaliadores, quem faria o papel da edição, né? Pensar a capa, o formato da digitalização, o formato da capa, cada recado que era dado, como que era feito o sumário, enfim, tudo isso teve que partir do zero. Então foram alguns anos, né, de muito aprendizado e muitas trocas para a gente construir a Motrivivência que a gente conhece, que está hoje no ar, né? Eu lembro de como era o processo para que a gente conseguisse o código DOI para cada artigo, como que a gente poderia pensar a forma que seriam disponibilizadas as sessões e além do desafio de colocar no ar as revistas que a gente não podia recortar para passar no scanner, que eram as mais antigas, se não me engano era do número 11 para baixo. E uma festa, né? Cada vez que a gente conseguia fazer algo novo na revista era motivo de comemoração. Então eu guardo com muito carinho todo esse tempo que eu passei junto à Motri e espero que... O primeiro contato que eu tive com a revista Motrivivência foi quando eu comprei esses 2 exemplares na Universidade Federal de Santa Catarina numa feira. Já me chamou a atenção a proposta da revista de incluir junto aos textos acadêmicos, que eram de ótima qualidade, imagens e poesias. Anos depois, tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na digitalização da revista pelos editores da mesma, professor Giovanni e professor Maurício. Na época, a revista estava tendo dificuldades financeiras para manter a periodicidade da mesma. Com a ajuda do professor Ari Lazzarotti, da Universidade Federal de Goiás, que tinha bastante experiência na publicação de periódicos online, montamos uma força-tarefa para iniciar a publicação de novos volumes e digitalizar os volumes anteriores da revista, que antes se encontravam apenas em formato impresso. Foi muito interessante, nesse processo, a gente perceber os novos acessos que os volumes anteriores da revista, que estavam disponíveis em papel, estavam tendo entre novos leitores. Pessoalmente, me sinto muito feliz de ter podido contribuir num ano tão importante para a revista, onde ela foi revitalizada, sofreu essa grande transformação. Foi muito bom trabalhar com os colegas nesse processo todo e me sinto muito honrado pelo convite que me foi feito. Parabéns! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu falo aqui da cidade em que eu resido atualmente, que é Curitiba. E a minha missão hoje é falar um pouquinho sobre a história da Motrivivência a partir do meu olhar. Bem, então em uma tarde de 2010, o professor Giovanni pediu para conversar comigo. E aí nesse momento ele falou, olha Bia, eu estou precisando de alguém para me ajudar na revista, pensei em ti, se você topar. E eu topei. Alguns dias depois a Ira sentou comigo e com mais algumas pessoas para nos ensinar a mexer na plataforma Ser. Então, Ira, obrigada pela paciência, por nos ensinar tudo do zero naquele dia. Depois ela continuou nos apoiando, tirando dúvidas e tudo mais, mas eu diria que ali começou o meu envolvimento com a revista do zero. Nesse meio tempo, nós aprendemos juntos, erramos juntos, crescemos juntos e tive a honra de ver a revista Motrivivência melhorar o qualis dela. A revista passou de B4 para B2 e isso foi resultado de
fruto de bastante trabalho, pelo menos 2 anos buscando isso. E então eu agradeço muito os mestres que estão à frente desse projeto, que são o Giovanni, o Rogério e o Maurício. Agradeço pela paciência, pela compreensão, por todo o apoio, por toda a segurança, por tudo que vocês sempre fizeram e por me permitirem fazer parte da história da Motrivivência. Afinal de contas, esse ano ela está fazendo 30 anos e eu também. Então eu brinco que nós estamos 30 anos juntas. É isso, pessoal. É um prazer fazer parte da equipe e estar aqui falando para vocês hoje sobre o meu carinho com a revista. Aí, meus queridos, estamos aqui para celebrar então os 30 anos da revista Motrivivência, juntamente com os 15 anos do Labomídia, né? Queria primeiramente dizer que a revista nasceu em 1988, um momento muito difícil, muitos problemas de natureza política de um lado, né, vindo da repressão, da ditadura, mas também um momento de muita efervescência, utopia e esperança, e coincide também com a minha primeira participação nas greves das universidades. Então, a Motrivivência nasce nesse contexto, com a ideia do professor Manuel Sérgio, né, que ele que deu essa ideia, também dos estudantes do Centro Acadêmico da Universidade Federal de Sergipe, com a participação do professor Nelson Dagoberto, hoje falecido, saudoso colega, professor Leonel Santiago, professor Amarílio também, professor da Universidade do Espírito Santo, e de lá tive que, naturalmente, não foi migrar, mas obrigatoriamente, por questões de assédio moral, trazendo a revista Motrivivência debaixo do braço. Fui muito bem recebido pelo NEPEF, foi super, vamos dizer assim, fui bem acolhido, e a revista também. E aí diversos colegas do NEPEF trabalharam muito, fortaleceram a revista no âmbito do CDCE, da comunidade acadêmica, mas a professora Yara e a Albertina deram conta durante o tempo do doutorado. Por fim, vale lembrar que depois do NEPEF, o professor Giovanni de Lorenzi Pires, né, criador do nosso Labomídia, ele, vamos dizer assim, acolheu com seus orientandos a revista e bolsistas, a revista Motrivivência. Daí em diante, só deu Motrivivência. A Motrivivência passou a ser mais reconhecida, mais admirada pelo seu caráter mais público, pelo seu caráter de ser uma revista mais aberta, uma revista que tem acesso não só para doutores, pós-doutores, mas para iniciantes. E hoje está no nosso, vamos dizer assim, não só na revista, na Universidade Federal de Santa Catarina, mas no Brasil em geral, na área da educação física, como uma revista muito reconhecida. Mas isso se deve justamente à luta e às dificuldades que lá passamos, né, em Aracaju, estruturais, perseguição política. Aqui nós tivemos mais dificuldades, foi de natureza estrutural, né, verbas, dinheiro para publicar, etc. Coisa que Giovanni, juntamente com o pessoal do Labomídia, começou a, internamente, junto com o pessoal do portal de periódicos, a dar um crescimento. A revista virou para B2. Estamos muito contentes, muito felizes. A revista não é mais uma revista, como dizia em Aracaju, do Maurício. Eu não sou dono de nada. A revista Motrivivência é uma revista pública, de uma universidade pública, e hoje tem o reconhecimento da comunidade acadêmica. Então aqui a minha homenagem a todos os pioneiros que iniciaram esse processo e os que continuaram e abraçaram essa causa. Um abraço a todos. A Motrivivência que eu conheci é uma Motrivivência que foi importante e formadora na minha vida profissional. E que bom que nós chegamos hoje aos 30 anos desse periódico, e eu espero poder continuar contribuindo de alguma maneira, né, com esse projeto. Desejo sucesso eterno à revista e muito, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos e a todas. E espero que seja ainda muito longo e desejo longa vida a essa revista maravilhosa. Parabéns a Motri pelos seus 30 anos. E eu desejo, no mínimo, mais 30 anos de muita história, de muita contribuição para o campo da educação física, do esporte e do lazer,
e também de resistência. E que eu possa fazer parte de tudo isso também. É isso, obrigada, um beijo e até mais. Isso deve-se, como eu já falei, aos, vamos dizer assim, o apoio e do Labomídia por seus 15 anos, mas o culpado disso tudo também, não só da revista estar assim, né, bombando, é o professor Giovanni, que aqui faço também uma homenagem pela criação do Labomídia, a ele e a todos que fazem. Obrigado.